Amém. Graças a Deus. Bom dia para todos. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Um dia muito especial, né? Deus preparou para cada um de nós. Graças a Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Isaías 61. Isaías 61. Vamos compartilhar aqui o que Deus colocou no meu coração para recebermos da parte dele tudo que ele tem. Cada um de nós segundo a sua palavra. E o título dessa mensagem é O Ano Aceitável do Senhor. Amém? O ano aceitável do Senhor. Isaías 61, do versículo 1 até o 3, diz assim: O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, teste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos dar ênfase aqui no versículo 2, que diz: a pregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar é anunciar, divulgar em voz alta, né? Bem realçada. Amém? E o ano aceitável do Senhor, ele foi constituído, a gente vai ver agora daqui a pouco, né? Lá em Levítico 25, que ele foi constituído lá no Velho Testamento como regra, como conduta, né? Foi estabelecido parâmetros e estabelecido formas de se fazer cumprir segundo a lei, para que fossem manifestada a bênção do Senhor sobre o povo de Israel, sobre o judeu. Amém? Então vamos lá comigo lá em Levítico 25. Vamos ver naquele contexto do Velho Testamento como que estava determinado, para a gente chegar aqui como que está aqui declarado no livro de Isaías, o ano aceitável do Senhor. Amém? Quando você puder, na sua casa, leia o capítulo 25 de Levítico todinho, para entender completamente o que nós estamos falando. Eu vou dar destaque em 3 versículos, tá ok? Então, Levítico capítulo 25, versículo 1 e 2, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeareis a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a tua novidade. Versículo 4: Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então aqui fala sobre um ano de descanso, ok? Que o judeu tinha que cumprir e obedecer na contagem dos anos. E os judeus tradicionais ainda, ortodoxos, né, que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, eles praticam isso ainda, tá? E aqui no versículo 8 diz assim, ó: Também contará 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ó, eles cumpriram isso sistematicamente, ok? Que foi ordenado por Deus, ok? E a bênção era manifestada no cumprimento de tudo que está aqui.
E no versículo 23, diz assim, ó. Versículo 23, minha letra está diminuindo, mas é isso aí. Diz assim, ó: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra de vossa possessão dareis os resgates da terra. E quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que se vendeu o seu irmão. Amém? Aqui nós temos o ocorrido no livro de Ruth, né? Quando vem Noemi e Boaz, o resgatador, lá você vai verificar isso se cumprindo, segundo a palavra de Deus. Amém? Agora vamos voltar lá para Isaías 61. Quando declara lá o ano aceitável do Senhor. E esse livro aqui, esse capítulo, esses versículos foram lidos por Jesus Cristo quando ele esteve lá, iniciando o ministério dele, na sinagoga em Nazaré. Tá? Lá em Lucas 4 está escrito sobre isso. Jesus, né, entregaram um livro de Isaías para ele, um rolo, né? E ele abriu aqui em Isaías 61 e falou essas palavras aqui. Ok? Agora, quando Jesus fala e ele encerra dizendo: hoje se cumpriu o que está aqui, hoje se cumpriu essa palavra. Amém? E a respeito do ano aceitável do Senhor, ele vem firmado em Jesus de maneira ampla, plena, completa, sem limite. Ok? Enquanto na Levítico, segundo a lei, tinha os rituais, né, os costumes, a contagem do tempo, a contagem dos 7 semanas, dos anos, ok? E era realmente para ser cumprido conforme estava lá, e acontecia dentro daquele período. Em Jesus, quando ele declara apregoar o ano aceitável do Senhor, ele é ilimitado, meus queridos, para todos os dias do ano e para todos os anos, a todo momento, a todo instante. Amém? Então essa palavra de Deus apregoada, mencionada, anunciada com destaque, né, com celebração, ela atinge os corações, ela alcança as vidas e faz manifestar a bênção do Senhor para o nosso dia a dia, para o ano que você está vivendo, independente de que ano você está. Amém? Amém. É por isso que Jesus leu e disse, né, além de tudo que ele fez aqui cumprir, né, que ele fala lá: foi ungido para restaurar os contritos, foi enviado para proclamar liberdade aos cativos, abertura às prisões aos presos. Tudo isso foi manifestado no ministério de Jesus Cristo. E quando ele declara no versículo 2 a apregoar o ano aceitável do Senhor, ele está dizendo, como se fosse uma metáfora, né, do significado de que esse anúncio marcaria um novo tempo, uma nova era, de forma ampla, trazendo salvação, cura, libertação, milagres, sinais, perdão, salvação para todos, sem esperar aquele rito lá, né, aquele costume lá foi estabelecido em Levítico. Então veio amplir tudo em todo sentido sobre cada um de nós em Cristo, porque em Cristo que se cumpre todas as coisas. A própria lei se cumpriu em Cristo. Amém? Amém. E aí nós recebemos plenamente essa manifestação, meus queridos. Então, nós estamos no segundo mês já. Parece que ontem a gente está celebrando a passagem do ano, né? Então passa muito rápido, né? Então estamos no segundo mês, o ano com 12 meses, não é? E essa palavra diz aqui, ano aceitável do Senhor, ela está implícita no coração do povo de Deus, está registrada, está marcada no coração dos servos de Deus, para que viva essa realidade. Amém? Então, se você não iniciou bem um ano, se você não tem
talvez uma expectativa, uma perspectiva, você crê que ela já foi declarada de bênção, de vitória sobre a sua vida. Em todos os instantes da sua vida, todo momento, ok? E nós devemos abrir nosso coração para crer assim, independente da situação que você está vivendo, os problemas, dificuldades que nós passamos, né? A palavra é passamos, né? Não é para ficar, tá ok? Amém? Agora, para ser um ano aceitável do Senhor, meus queridos, como lá em Levítico ele estabelecia a prática de perdão de dívida, declarava a restauração, a restituição de propriedades, declarava como repartir bens para o bem-estar do povo de Deus. Então estipulava regras que tinham que ser obedecidas para ser cumprida, não é? Ela não mudou nesse sentido, só muda que vem só sobre uma pessoa, que é Jesus Cristo, que estabelece sobre uma pessoa só todo o cumprimento, toda a prática daquilo que também tem que ser feito hoje, tem que ser praticado hoje. Isso não muda, mudou só a forma, né? Ok? A essência é a mesma, é a mesma. Lá Cristo estava representado, na nova aliança em Cristo ele é real, ela foi estabelecida e é real. Amém? E cada um de nós temos acesso a tudo isso. Agora, para se tornar um ano aceitável do Senhor, vamos lá aqui cumprir a contagem de semanas, de anos, até 49, e descansar o ano e tudo mais. Em Cristo, nós descansamos todos os dias. Amém? Nós cremos assim, vivemos assim, não é? Agora, quando você cumpre conforme estabelece aqui o ano aceitável do Senhor, ele quer dizer que o seu ano que você está vivendo, o seu cada dia a dia, ele tem que estar manifestado com perdão, com graça, com misericórdia, com bondade, com generosidade, com paz, com alegria. Amém? Para ser um ano aceitável. Aí que está o problema. Só isso. Simplesmente, né? Não é tão simples assim não. Mas é Deus que nos capacita. Amém? Para que no transcorrer desses dias, desses meses, até desse ano, todos os anos vindouros, seja realmente ano aceitável do Senhor, e a bênção do Senhor seja manifestada como sempre foi estabelecida, segundo a palavra. Amém? Amém. Então, se nós temos dificuldade de praticar tudo isso para ser realmente um ano aceitável do Senhor, né? Nós temos que observar qual dessas situações que nós não estamos praticando, né? Vivenciando, obedecendo, tá? Para apresentar no altar do Senhor, para que Ele mude o curso, né? Ele muda, Ele coloca alinhamento, né? Ó, seu ano está meio torto aí, está meio desajeitado, está meio tenebroso, né? Então vamos ajustar isso aí, né? O Espírito Santo ele lança em rosto muitas vezes, né? Para que você se coloque dentro de Deus e busque alinhamento. Amém? Cada um de nós passamos por isso. Tem nenhum que não passe por isso. Por quê? Porque nós temos que chegar à plena estatura de varão perfeito. Isso é o alvo predileto, né? Ao pleno conhecimento do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E quando nós não praticamos, não agimos assim, né, segundo o contexto bíblico, não pode ser considerado um ano aceitável. Deus sabe disso, tá? Por isso que Ele busca em nós o alinhamento, porque Ele quer que a bênção esteja manifestada em nós plenamente. Tá ok? Então, quando você não está alinhado nisso, o ano aceitável do Senhor, ele se torna o quê? Inaceitável diante de Deus, tá? E Ele espera que a gente busque alinhamento sempre, ok? É por isso que tem um termo que eu já disse aqui algumas vezes, que a pessoa usa, né? O fulano lá está comendo o pão que o diabo amassou, né? Eu já preguei sobre isso faz um tempo já, né? O cara lá
pão que o diabo amassou, né? E não é literal isso, não é o diabo chegar no pão e pisotear e amassar e tá, come, né? Não é. O termo correto de amassar, quem é padeiro sabe, é preparar a massa. Então o diabo amassou, ele preparou a massa. Agora quem deu os itens, né, da receita foi a pessoa mesma. Entende? Os ingredientes, para que ele pegasse, juntasse os ingredientes e fizesse o pão e falasse, agora come. Agora, ele amassa o pão, por quê? Porque os ingredientes que foram dados é discórdia, vingança, ódio, né? Falta de misericórdia, de bondade, né? O cara não é pacificador, a pessoa vive aí de uma forma que é reprovável, né? Do mínimo até o grau máximo. Então todos esses itens, né, e demais outras coisas, são ingredientes que o diabo vai pegar e vai amassar. Fala, agora, come, está aqui a massa, você me deu os ingredientes, agora você... Então é isso que acontece. Deus não mudou nada, Deus não está se vingando, Deus não é um Deus castigador, né? Entre aspas, né? Vamos entender como que é esse propósito de Deus, segundo a justiça, não porque ele tem um coração, né? Não assim, ok? O desejo do coração de Deus é que ninguém se perca, que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tenha vida eterna com Ele. Amém? Então esse é o significado para hoje, do Nova Aliança, do ano aceitável do Senhor, que nós devemos viver, né? Em cada dia, em cada ano, a todo momento, nós devemos buscar isso. Amém? O ano aceitável do Senhor também é a oportunidade que cada um tem de aceitar Jesus como Senhor Salvador das suas vidas. Ok? E aí, quando você crê em Deus, você está alinhado com Deus, crendo na palavra, e você é usado por Deus na sua casa, na sua família, dos seus colegas de escola, aí na rua, e fala, pregoar o ano aceitável do Senhor, você anuncia, você proclama com veemência, com vibração, com, né, vivacidade, para que as pessoas recebam o significado dessa palavra, apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você está firmado na fé, na confiança em Deus, e faz essa anunciação, as pessoas se convertem. Não é? Amém? É assim. Aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, que estão presos em seitas, heresias, idolatria, e acham que está tudo bem, aqueles que abandonou a igreja, né? Saiu, desviou dos seus caminhos, também nós devemos, né, receber com veemência a palavra e anunciar, porque essa palavra é proclamada hoje não é por anjos, não é por espíritos, somos pelos servos de Deus. Amém? Assim como Isaías foi usado como profeta de Deus no Velho Testamento para declarar essa palavra a respeito de Jesus Cristo, proclamando salvação, libertação aos cativos, da liberdade aos presos, não é? Amém? Então essa essência, como Deus usa os servos do passado, também usa a minha vida e a sua vida. É por isso que é importante que você esteja cheio de vivacidade, de fé, perseverança, convicção para anunciar, apregoar. Amém? Esse é o significado. Porque se você não estiver firmado nisso, meus queridos, saem palavras da sua boca vazias, sabe? Não sem efeito, não é? Porque eu já disse aqui também, as pessoas que não estão firmadas em fé estão mais para menos do que para mais, é meio confuso, né? Não é mais ou menos, tá? É mais para menos. Ok? A pessoa não convence mais nem um cachorrinho, nem um gatinho de criação lá, se fosse bom sentido, não tem nada de salvação com esse bichinho, tá bom?
Mas se você não convence mais nem a si próprio, vai convencer quem? Né? Ok? Então, quando Jesus se fez anunciar lá em Lucas, nós vamos chegar lá daqui a pouco, ele estava falando disso aqui, e havia essência, firmeza de convicção, né? Verdade nas suas palavras anunciadas, que realmente impactou a todos naquele momento lá. Ok? Aliás, foi o pontapé inicial do ministério de Jesus Cristo, foi isso aí, foi essa passagem. Ok? Estava lá para a profecia, e ele trouxe para a realidade e falou assim: ó, está aqui. Em outras palavras, está aqui quem está sendo pregado aqui, anunciado nessa passagem. Amém? Amém. É tremendo isso. Tremendo. É por isso que nós devemos buscar sempre na essência da palavra o cumprimento dela em nós, através de nós. Porque é assim que a palavra de Deus se cumpre. Amém? Não tem fórmula mágica, não existe fórmula mágica, né? Não existe pacote pronto, ok? Vamos lá então, meus queridos, lá em Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ó, Jesus, né? Ipsis, né? Ele fala o que está lá em Isaías 61. Tá ok? E diz que se cumpriu, versículo 21, fala lá que hoje se cumpriu esta escritura aos ouvidos de todos que estavam lá presentes. Tá ok? Agora tem um detalhe também que deve ser realçado aqui, que quando Jesus, ele nasce em Anagoga, lá em Nazaré, ele recebe o rolo, né, que tem o livro de Isaías, e lê Isaías 61, que trata disso que ele está dizendo, ok? Ele não vai sobre os finalmente lá. Isaías, ele continua depois, dizendo lá, que quando fala em apregoar o ano aceitável do Senhor, ele diz: e anunciar a vingança e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, os contritos de Sião, quebrantados do Sião, né? Tremendo isso. Ele continua. Lá em Isaías ele continua, ele não para. Mas Jesus, quando ele abre esse livro lá, dão para ele o livro, e ele lê, ele não fala sobre a vingança do nosso Deus, nem a consolar os contritos, né? Os aflitos de Sião. Ele não fala. Por quê? Porque ele leu até onde se cumpre nele, naquele momento. Então, o ano aceitável se cumpriu em Jesus plenamente, completamente. Ele não leu, Isaías falou também. Jesus não esqueceu de falar. Entende? Ele não esqueceu de falar. Porque o dia da vingança do nosso Deus virá, se cumprirá ainda. E isso é uma parte mais delicada, não é? Ok? Por quê? Porque será o dia que ele vem julgar os vivos e os mortos. Ok? Isso vai se cumprir ainda. Ok? Então ele não tinha que mencionar. Por quê? A esperança de Deus sempre é que todos se arrependam
e venham ao conhecimento do único Senhor e Salvador da vida do ser humano. E todos têm oportunidade para isso. Então a esperança de Cristo, de Deus Pai, todo o reino de Deus, é que ninguém chegue a passar pela vingança do nosso Deus no dia do juízo. Ele não tinha que falar. Entende? Porque ele estava falando que ele era o libertador dos cativos, aprisionados, da vista aos cegos e tudo mais. Isso é recorrente. Uma necessidade recorrente da falta de Deus, né? Tá ok? Da necessidade de termos em nós o ano aceitável do Senhor, repleto de perdão, graça, misericórdia, bondade, tudo que Deus propõe para você, paz, alegria, perdão, né? É isso. Amém? Então ele não tinha que mencionar, não tinha, não houve esquecimento, tem significado nisso, porque os dias estão se passando, os meses, e as pessoas têm que ser trazidas ao arrependimento e ser ajustadas perante Deus. Não é só o ímpio, o cristão, principalmente o cristão. Amém? É por isso que não faz menção, né? E tem outro detalhe na sequência que ele fala assim, aos aflitos, né? Vamos comigo lá de novo lá, só para você ficar atento a esse detalhe. Vamos lá, Isaías 61. Isaías 61, você vai perceber na sequência que Jesus, ele não fala, né? E não é por omissão, não é por esquecimento, entende? É porque está com significado nisso. A igreja de Cristo na terra, ela está num momento muito delicado, a nível de santidade, de compromisso, né? De zelo com as coisas de Deus, né? Com certeza, tem acontecido coisas, vai acontecer muita coisa, mas lamentavelmente, porque a história está se cumprindo, né? Ok? Então Isaías fala lá, versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Ele parou no apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus na sinagoga, abriu o livro e falou: se cumpre aqui, né? Nele. Mas ele não omitiu, quando diz lá, não omitiu o dia da vingança do nosso Deus, é uma realidade, mas ela vai se cumprir definitivamente. Amém? Vai se cumprir. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser agora, né? Ok? É por isso. E aí então ele não tem que falar. Ele espera que as pessoas se ajustem, né, no propósito dele, ok? Alinhado no ano aceitável, ok? E sejam livres dessa ameaça, entre aspas, né, no fim dos tempos. E na sequência ele diz assim, ó, isso é um detalhe muito forte, que ele diz assim em Isaías, né? A palavra de Deus fala: a consolar todos os tristes, ó, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Amém. Ele não falou. Entende? Ele não falou. Por quê? Por quê? Porque vai se cumprir. Amém? Então a nossa firmeza de fé tem que estar nesse foco, né? No foco de quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. E a sua continuidade vai estar firmada nisso. A sua fé vai ser veemente nesse significado. Tá ok? Para que você fique firme no caminho do Senhor, não se desvie por nada. Amém? Por quê? Porque o Salmo 30, versículo 5 diz lá: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Não é literal isso. É uma promessa, mas não é literal. Você não fica contando as horas. Aí eu vou até 6 horas da manhã, vou chorar. Está na palavra de Deus, né? Tem gente que lá no parlamento pensa que é quadrada, né? No bom sentido, né? Com todo respeito. Tá ok? Então a palavra de Deus não é literal. Não é só nesse ponto, em tudo. Tá ok? Em tudo. Então está lá em Salmo 3, versículo 5, a alegria do Senhor pela manhã virá. E o choro pode durar, mas é um parâmetro, meu querido. É um parâmetro. Entende? É um parâmetro. Por isso Jesus não falou. Não falou. Por quê? Definitivamente o seu sofrimento, o seu choro, a sua angústia, as suas ansiedades vai ser plenamente liberta, completamente sem ação, só no final. Isso é promessa para você não se desviar, para você não se deixar fraquejar. Entende? Então seus olhos têm que estar olhar sempre pela perspectiva de Deus, transportado para o fim dos tempos. Porque hoje é hoje, amanhã é amanhã, né? Se é que chega, né? De repente, Jesus está aí voltando. Alguém foi chamado e falou: vem cá, vou te promover. Fica aí, sabendo que você está aí mais perto de mim. Entende? Também é assim. Tá ok? Então ele não tinha que mencionar isso. Não tinha. E é muito mais importante esse final, né? Que ele não omitiu, não falou lá. Por quê? Porque guarda o significado de que vai se cumprir plenamente, meu querido. Plenamente. Então, na sua caminhada, vai haver um monte de situações que você ficou tomado por muita ansiedade e Deus te libertou, né? Mas depois passou mais uns meses, você está ansioso de novo, né? Tomado por angústia, medo, né? Vai atrás de um psicanalista lá, pânico, sei lá, angustiado, não é? Ok? Essas coisas acontecem, ela não pode dominar. Então, durante a nossa caminhada, vai existir situações que você estava e não está mais. Ok? Mas ela pode acontecer. Entende? É por isso que ele falou: bom, só vai estar definitivamente tirado quando você for recolhido no arrebatamento, né? E eu, então, antes, na comunhão com Deus, eu te chamar. Não é? Ok? Então, ela se cumpriu, essa palavra em Jesus também. Quando Isaías fala, ela é real, ela é efetiva. Ok? Ela é literal. Em Isaías, ela é literal. Ok? No pé da letra. Na nova aliança em Cristo, tudo se cumpre em Cristo. Tudo. Ok? Tanto as coisas boas como as ruins se cumprem, que é a palavra. Ok? Tudo se cumpre dele. Tudo. Mas só que ele falou no momento do ministério dele, que estava se apresentando como libertador, salvador, curador, né? Remidor, restaurador, restituidor, né? Entende? Ele falou: olha, está aqui, estou me apresentando. Amém? E os demais, ele espera que não vai ter, né? Ou seja, a minoria, as pessoas que passar pela vingança, o dia da vingança do nosso Deus, o dia de Cristo, não é? E também a certeza absoluta que se você é do reino de Deus, filhos de Sião, definitivamente não haverá lágrimas. A palavra de Deus fala: lá não haverá mais sofrimento, mais lágrimas, mais pesar de nada, nem culpa, nem condenação, nada, meu querido, nada. Então isso tem que fortalecer a sua fé plena, entende? Para que você continue nessa promessa, seja firmado definitivamente nessa promessa da parte de Deus, meus queridos.
E é Deus que nos capacita para toda a boa obra. Essa é a tônica, porque você não é capaz. Né? Eu sempre digo isso. O próprio Jesus, um filho do homem, ele era incapaz de cumprir o que estava por ser cumprido na vida dele lá na Via Cruz, sofrimento, morte. Ele era incapaz como humano. Ele foi capacitado pela força do Espírito Santo por parte de Deus Pai. Assim também sobre a minha vida, sobre a sua vida está essa promessa, essa palavra declarada a nosso respeito, plenamente. Não é mais ou menos, não é quem sabe, talvez, ok? Se você está firmado em fé, é absolutamente verdadeiro o que Deus fala, a sua palavra, e ela se cumpre totalmente em nós, através de nós. Receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé, orar sobre essa palavra e orar também para a preparação da ceia do Senhor que Deus preparou para essa manhã, para esse dia. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos traz em revelação, na condução, Pai, para que nós sejamos plenamente conhecedores do teu reino. Ó Pai, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, Pai, de fazer valer a tua palavra plenamente em nosso coração. Pai, tira de nós toda a tradição religiosa, todo ensinamento errado, todo mal que veio distorcendo a tua palavra. Nós repudiamos, repreendemos e lançamos fora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, recebemos mente renovada, Pai, tudo renovado em nós para vivermos a realidade da tua palavra, segundo as tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoa por tantas vezes em situações que nós enfrentamos, nós vacilamos na fé, duvidamos, murmuramos. Perdoa-nos, Senhor. O Senhor sabe da nossa natureza humana, que somos frágeis. Pai, nós pedimos perdão por todas nossas falhas e imperfeições. Clamamos pela tua purificação, pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos lava, nos purifica de toda mancha, toda sujeira, todo mal, Pai. Recebemos da parte de ti, Pai, todo perdão, purificação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós recebemos pela fé, Senhor.